aconteceu num glorioso e tenebroso dia de sexta-feira. Primeiro Jesus sofreu açoites, você lembra? Você já ouviu a história? Foram dezenas de chibatadas com o chamado azorrague, ou flagrum romano, se você preferir. Um chicote brutal que tinha 8 tiras de couro. Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, o pessoal da mídia vai jogar aqui no telão daqui a pouquinho. A foto do azorrague ou do flagrum romano, olha aí, geralmente ele tem 8 tiras, esse tem um pouco menos, mas como é que era feito? Eram tiras amarradas a pregos ou ossos quebrados de carneiro, gente, você pode imaginar, ou seja, para cada chicotada que Jesus recebia desse açoite, eram 8 lacerações que se abriam no corpo dele, como se fossem 8 tesouras dentadas, rasgando um tecido ao mesmo tempo. Você só pode imaginar, talvez você nem consiga imaginar. Algumas dessas lacerações atingiam os órgãos internos de Jesus, deixando o corpo dele esfolado em carne viva. Os judeus tinham uma lei que proibia que alguém fosse açoitado mais que 40 vezes. Por isso sempre ordenavam 39, para não haver erro na contagem. Sendo 39 chicotadas, então se multiplicarmos 39 vezes as 8 pontas do azorrague, quantas feridas bárbaras foram abertas no corpo de Jesus? Eu vou fazer a conta para vocês. 318 feridas. Dá para imaginar? Pense no pior acidente que você já sofreu na vida. Quem já sofreu um acidente feio? Levanta a mão, quem já sofreu um acidente feio aqui? Quem já sofreu um acidente? Quem sofreu um acidente? Levanta a mão quem sofreu um acidente. Muita gente. Então, no pior acidente que você já sofreu na sua vida, pense nele. Ele resultou em 13 e 12 feridas? Muito improvável, muito improvável. Mas além dos açoites que desferiram em Jesus, os soldados romanos puseram na cabeça dele uma coroa de espinhos que eles fizeram para ele, usando uma planta, acreditam alguns botânicos, chamada espinheiro de Cristo sírio. Quem gosta de planta ou é especialista em planta, talvez já ouviu falar nessa planta. Eu vou jogar a imagem aqui para vocês, olha aí. Já pensou você usando uma coroa feita com uma planta dessa aí? Os galhos dela podiam envergar com facilidade. Os espinhos tinham vários centímetros de comprimento. Espinhos tão rígidos que perfuraram profundamente a cabeça de Jesus, fazendo com que a dor e o sangramento aumentasse. Logo em seguida, se ajoelharam ao redor dele e começaram a dizer sarcasticamente, todo mundo falando, salve, rei dos judeus! Então se levantaram, cuspiram nele, começaram a bater na cabeça dele com um caniço, gente. Agora com o corpo coberto de cuspe humano, suor, areia, sangue, passo a passo em agonia, Jesus começa a carregar o instrumento de execução em direção à morte, como se fosse um leito de morte vertical. A um lugar ele ia chamado Gólgota, onde ele seria crucificado. Agora acompanhe o raciocínio. O trecho até lá tinha mais ou menos 2 quilômetros e a cruz pelo menos 150 quilos de madeira. Uma pergunta, você acha que alguém nas condições de Jesus iria conseguir aguentar carregar uma cruz desse porte e chegar vivo no fim do percurso? Pergunta a pessoa ao seu lado, será que Jesus iria conseguir carregar sozinho essa cruz? Do jeito que ele estava, 150 quilos nos ombros, por 2 quilômetros, depois de ter levado uma surra daquele azorrague ali. O que é que você acha? É óbvio que não. E Jesus não estava usando o poder de um Deus, vale frisar. Se você acha que sim, você não entendeu a história. Jesus estava usando só a força humana, somente a força humana. Porque assim ia ser muito fácil, né? Se ele estivesse usando o poder divino dele para aguentar tudo aquilo, ele não ia sentir nada daquele azorrague. Por isso, vendo que Jesus cambaleava e caía, cambaleava e caía, cambaleava e caía, os soldados escolheram alguém da multidão para ajudar o mestre. A essa altura você conhece a história, já deve ter adivinhado quem é o segundo personagem principal da nossa história. O primeiro é Jesus, o segundo personagem, Simão, o Cirineu. Um homem que teve um encontro inusitado. Isso nos leva ao tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Um encontro especial vai aparecer no telão. Um encontro especial. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 15,
Evangelho de Marcos, capítulo 15. Se você não está com a Bíblia, acompanhe no telão. A gente vai ler apenas o verso 21, a partir de uma versão chamada Peshitta, a tradução direto do aramaico para o português, que era justamente o dialeto que Jesus falava. Mas você pode acompanhar da sua versão, não tem problema, o conteúdo é o mesmo. Marcos, capítulo 15, verso 21. Quem achou, diz amém? Então abra os ouvidos do seu coração para escutar o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: passava por ali Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que vinha do campo, e obrigaram-no a que carregasse a cruz. Só até aqui. A primeira marca deste encontro especial é que foi, e é o nosso primeiro ponto, um encontro oportuno. Vai aparecer aqui no telão. Você pode repetir comigo? Um encontro oportuno. Depois de passar uma noite divertida com amigos, um inglês chamado David Brown, escuta essa história, acorda com um bocado de números de telefone na cabeça dele. Depois de queimar alguns neurônios, tentando lembrar de quem eram aqueles números todos, que ele não conseguia mais lembrar, ele manda um zap para um dos números da lista perguntando. Ele liga para aquele número que ele conseguiu lembrar aleatoriamente e ele pergunta para a pessoa do outro lado da linha: ei, a gente se conheceu ontem à noite? É a pergunta dele. E a dona do número de zap do outro lado da linha se chamava Michelle Kitson, que morava a uns 100 quilômetros mais ou menos de distância de David. E a resposta dela foi: não, a gente não se conhece. Mas o curioso é que, com o tempo, eles se encontraram. E, na verdade, 5 anos depois que essa mensagem acidental foi enviada, eles se casaram. Olha só que coincidência. Depois dessa, me diga se Deus não tem formas bem criativas e eficientes de casar pessoas, sim ou não? Quem sabe seu casamento foi assim, um casamento improvável, que Deus deu um jeito, esse tipo de jeito que Ele dá. Para cada casal, um jeito diferente. Quem diria um número discado errado que acaba no encontro, e esse encontro leva a um casamento. Eu aposto que já tem solteiro aqui dizendo assim: por que eu não pensei nisso, pastor? Que ideia fantástica. Eu vou sair ligando números aleatoriamente e perguntando: ei, a gente se conheceu ontem à noite. Quem sabe, né? Quem sabe? Se der certo, depois você me fala, eu lhe chamo para você dar um testemunho, tá? Bom, a boa notícia é que, se você entendeu mesmo o que aconteceu aqui nesse episódio da vida de David, é que não existe acaso, nem melhor estratégia não, gente. O que existe é a providência divina. Você pode repetir comigo: o que existe é a providência divina. Então, para de acreditar nesse: o acaso vai me proteger. Não, quem te protege, quem traça o teu destino, isso antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu, é Deus. C.S. Lewis, ele estava certo quando ele disse que o que parece ser o acaso é apenas Deus trabalhando em nossas vidas de maneira misteriosa, como Ele geralmente faz. Quando eu conheci Shirley, por algum plano divino, ela estava visitando a nossa igreja para ouvir um pastor convidado que iria pregar naquela noite. Alguns de vocês já conhecem essa história, outros que talvez estejam nos visitando, não. Assim que eu vi Shirley é minha esposa, hoje é minha esposa, né? Naquele tempo não. Assim que eu vi Shirley entrar na igreja com aqueles cabelos, olha a imagem que, pelo menos a imagem que se processou na minha cabeça quando eu vi Shirley. Quando eu vi ela entrar com aqueles cabelos negros feito o céu de Gotham City, esvoaçantes como 1000 borboletas ao vento, e os olhos verdes como as esmeraldas apontando para o sol. Ainda bem que gerou essa repercussão, porque eu fiquei uns 30 minutos pensando nisso, gente. Como é que eu ia... Que bom que deu certo, obrigado, Jesus. Eu disse assim, eu disse a Deus, né, mais ou menos o seguinte em pensamentos naquele momento. Eu disse: meu Jesus amado, se o Senhor me desenrolar essa musa hollywoodiana, eu prometo que eu serei eternamente grato. Eu falei assim para o Senhor, foi mais ou menos assim a oração, tá? Algo parecido com a fala, e você vai lembrar disso, quem assistiu, a fala daqueles 3 alienígenas anões, verdes de 3 olhos, que falam para o Senhor Batata em Toy Story: salvou nossas vidas,
seremos eternamente gratos. Quem lembra? Quem lembra? Muita gente lembra. Foi mais ou menos o que eu disse para o Senhor. Meu amado, brincadeiras à parte, eu quero dizer para você que Deus vai fazer você encontrar tudo o que Ele planejou para você. Ele vai fazer, Ele está fazendo agora mesmo. E você às vezes se lamenta, você fica tão triste, tão desanimado e querendo desistir, porque você não sabe, você não faz a menor ideia. E nesta noite você veio aqui para, entre outras coisas, ser lembrado que Deus vai fazer acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Ele tem planos a seu respeito. Ele tem planos a seu respeito. Ele literalmente salvou nossas vidas. Seremos eternamente gratos. Não é isso? Quanto mais Ele não nos dará, diz a palavra, através de Jesus e de graça, todas as outras coisas. Você não pode pagar, não. Ei, desista dessa coisa de tentar pagar, fazer votos, isso, aquilo, para ver se você desenrola o que você quer com Deus. O que Ele tem para você, você só pode receber de graça. O que você daria ao Senhor pelo que Ele tem para você? O que você daria ao Senhor pela vida eterna? Com quanto dinheiro, quantas boas ações você conseguiria comprar o que só pode ser ofertado para você com o sangue do Filho dele? E é por isso que você que é solteiro e quer casar, quem é solteiro e quer casar? Levanta a mão, quem é solteiro e quer casar? Tem gente levantando duas mãos no pé, estou vendo aqui. E você que ainda anda procurando alguma coisa, não necessariamente um namorado ou um marido, que você não encontrou ainda, mas quer encontrar, não se preocupe, porque tudo, absolutamente tudo, e tudo é tudo mesmo, tá? Tudo é tudo mesmo, tudo que Deus sabe que você precisa na sua vida, pode ficar tranquilo, Ele vai colocar no seu caminho, só quem crê diz eu creio. Amém. O nosso texto diz que Simão, ele estava passando por ali, vindo do campo, ó, despretensioso, está só passando. A gente leu isso agora há pouco. Passando por ali, vindo do campo. Simão era de Cirene, como a gente leu agora há pouco na África do Norte. Lá existia uma mistura cosmopolita de herança judaica, governo romano, cultura grega, influência africana. Ele, evidentemente, estava vindo do campo para participar da festa da Páscoa, uma celebração importantíssima da tradição judaica, que a gente também celebra aqui hoje, nesta noite. E que Simão não queria perder por nada, ele não queria perder a festa da Páscoa. E a ideia de se encontrar com Jesus jamais passou pela cabeça de Simão, e muito menos a de carregar a cruz de Jesus. Naquela manhã, quando Simão acordou em algum lugar fora de Jerusalém, ele não podia nem imaginar o que estava para acontecer. Ei, você não pode imaginar o que está para acontecer depois do culto. Amanhã, pela manhã, quando você voltar do trabalho, quando você voltar da faculdade, a gente não sabe o que nos espera na virada da curva, mas Deus enxerga mais do que você, Ele enxerga nessa virada da curva. Deus enxerga no escuro, Ele consegue ver o que você não vê. Ele sabe muito mais do que você. Então, Simão não faz ideia, a gente não faz ideia, porque nenhum judeu em sã consciência queria ficar perto aqui da crucificação. Então, Simão não sabia o que estava para acontecer. Se ele tivesse chegado 5 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde, o que é que ia acontecer? Ele teria perdido a caminhada dolorosa de Jesus e a outra pessoa qualquer, teria sido escolhida para carregar a cruz. Nunca foi a intenção de Simão carregar a cruz de Jesus. Agora, quem sabe alguém possa perguntar assim, ei, espera aí, mas Jesus mesmo disse, ele falou assim, eu lembro, ele falou, a menos que um homem tome a sua cruz diariamente, ainda tem isso, é diariamente, e me siga, ele não pode ser meu discípulo. Quem lembra disso? Levanta sua mão se você lembra disso. Por que então Jesus não carregou sozinho a própria cruz? Se ele mesmo falou que cada um carrega a sua, por que ele não carregou a dele sozinho? Sabe por quê? Vou dizer para você. Porque se você é um cristão, escute isso, redobre sua atenção para escutar isso. Se você é um cristão, a cruz dele é a sua, meu amado. A cruz de Jesus é a sua. Ele pode não levar você até o Gólgota, mas certamente ele convida você à participação na causa de Deus. A gente fica sempre tão feliz em ouvir dizer assim, Jesus dizer, dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração, a gente fica muito feliz, muito empolgado, muito alegre em ouvir Jesus dizer assim, filho, você não está sozinho. Não é maravilhoso escutar isso? É maravilhoso, é confortante, é consolador a gente escutar isso. A gente precisa escutar isso todos os dias. Mas, meu irmão, como é bom ouvir isso em tempos de solidão e medo, demais. Só que
Quem é escolhido para carregar a cruz de Jesus tem a honra indescritível de dizer o contrário, de dizer assim para Jesus: mestre, o senhor não está sozinho não, o senhor não está sozinho nessa não, conte comigo, pode contar comigo. Será que nesta noite de Páscoa e para os dias que virão, o mestre pode ouvir isso de você? Porque você quer, vamos combinar, você quer, eu sei que você quer ouvir de Jesus: você não está só, estou com você, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente não quer ouvir isso? Mas quantos estão dispostos a dizer a Ele: o senhor não está sozinho na tua causa não, conte comigo. Mesmo que ninguém mais esteja disposto, conte comigo. Conte comigo para ser o Simão Cirineu, conte comigo para carregar essa cruz, eu e o Senhor, só nós dois. Ainda que o mundo desista, ainda que o mundo não queira, eu estou aqui, eu estou disponível. Você é essa pessoa? Simão de Cirene ou Simão Cirineu, se você preferir, é a representação de toda a igreja de Jesus. Isso inclui a mim, inclui a você e de cada cristão em particular, meu irmão. Somos cooperadores de Deus como filhos amados, diz a palavra. Quem pode dizer amém? Amém. Simão teve a honra de ser ligado à missão de Jesus. Simão não podia salvar pecadores, mas podia ajudar o Salvador. Você não pode não salvar pecadores, mas sabia que você pode ajudar o Salvador? Você pode. Tem um lugar para você na missão de Jesus. Carregar a parte da cruz de Jesus significou para Simão uma oportunidade de ajudar o capitão da nossa salvação. Como você pode ajudar o seu Salvador? Me diga, meu amado, como é que você pode ajudar o seu Salvador? É claro que você e eu, a gente não pode comprar a liberdade para quem a gente gostaria de ver livre das algemas do pecado. Talvez você está vendo seus parentes, seus amigos, um amigo seu, algemado, todo estanque, sem conseguir se mexer, todo acorrentado pelo pecado, e você gostaria de fazer alguma coisa, você não pode, mas andando tão perto de Jesus, deixa eu dizer para você, andando tão perto de Jesus como Simão andou, servindo o Salvador de alguma forma, quem olhar para você vai ver Jesus. Quem olhar para você vai ver Jesus. E à medida que a pessoa que está escravizada no pecado olhar para você e for enxergando Jesus, essas correntes vão ficando cada vez mais fogadas. Até o momento que sobrenaturalmente essas correntes explodem. Pelo seu poder? Não. Por Jesus em você, que é a esperança da glória. A graça dele é irresistível em você, meu irmão. Charles Spurgeon disse certa vez: não há ninguém no céu que use uma coroa sem que na terra não tenha carregado uma cruz. Mas a gente quer pular as etapas. Me dá a primeira coroa, Jesus, pode ser? Esse negócio de carregar a cruz, mas se o Senhor já puder pular a parte do filme, como se eu tivesse um controle remoto, avançasse todas as cenas de provação e pulasse para aquele momento em que eu recebo a coroa, é melhor. Será mesmo que é melhor? Do ponto de vista de Deus, não. Meu amado, carregar uma cruz não estava nos planos de Simão, o Cirineu, mas estava nos planos de Deus. O que parecia ter sido um encontro acidental foi, na verdade, um encontro inescapável. Nosso segundo ponto, veja aí, vai aparecer no telão. Um encontro inescapável. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 32, também descreve um episódio sobre Simão. Se você não quiser abrir, só escute. Mateus 27, verso 32, diz assim: ao sair, encontra um homem de Cirene, de nome Simão, que foi obrigado a carregar a cruz. E mais atrás, no mesmo evangelho, ainda de Mateus, no capítulo 5, verso 41, ele mostra Jesus dizendo assim: e o que te obrigar em uma milha, quem consegue completar? Quem te obrigar em uma milha, vai com ele duas. Mateus usa a palavra, uma palavra comum aos dois relatos. Uma palavra comum a esses dois relatos. Pergunte a pessoa ao seu lado aí. Você conseguiu perceber qual palavra é repetida nos dois relatos? Pergunte a pessoa ao seu lado, veja se ela percebeu. Qual é a palavra que se repetiu nos dois relatos? Alguém conseguiu? Quem acha que conseguiu perceber? Quem levanta a mão me diz. Qual foi a palavra que foi obrigar. Exatamente no alvo. Obrigar. A palavra obrigar. Naqueles dias havia uma lei romana bem conhecida entre os judeus que dizia assim, qualquer civil é obrigado a carregar as sacolas de um soldado do império por uma milha, se o soldado o mandar.
No texto original em grego, a língua usada dos evangelhos, a palavra usada nesse contexto para obrigar é anankadzou, que quer dizer constranger por força de persuasão ou contra a vontade de alguém. Isso implicava, às vezes, o uso da força bruta para garantir que a lei seria cumprida de todo jeito. Então, quando o texto diz que os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz, isso significa que ele não se voluntariou. Não foi Simão que disse, ei, pode me escolher, sou eu mesmo, não procurem muito não, eu estou aqui. Eles sabiam que Simão era de Cirene? O texto não diz. Eles pediram gentilmente, muito improvável. Eles ameaçaram Simão? A gente não tem certeza não, mas talvez sim. Simão tinha escolha? Sim ou não, gente? Tinha escolha, Simão? Não tinha escolha nenhuma. Os soldados não estavam muito afim de barganhar naquele momento, não. Os soldados provavelmente agarraram o braço dele e puxaram ele de dentro da multidão, como quem arranca uma planta no meio de um arbusto. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que no momento em que Simão é arrastado para perto de Jesus, isso aqui é meio que o clímax daquela hora. Eu acho que no momento em que Simão ele é arrastado para bem perto de Jesus, ele fica bem pertinho de Jesus e olha nos olhos do mestre. Que eu acredito que teve um momento que ele olhou nos olhos do mestre, numa fração de segundo, ainda que sem entender direito o que estava acontecendo, naquele momento Simão passa a não querer estar em nenhum outro lugar, senão dividindo aquela cruz com o Salvador. É o que eu consigo imaginar, não consigo imaginar nenhuma outra coisa. Sim, meu irmão, acredito que Jesus trocou pelo menos um olhar com Simão, e se bem a gente conhece o nosso mestre, se bem eu e você conhecemos o nosso mestre, sem dúvida, ele deixou escapar um sorriso de gratidão a Simão. Esse é o nosso Jesus, é ou não é? Esse é o nosso Jesus. É muito provável que mesmo no meio de toda aquela dor, ele consegue deixar escapar um sorriso de gratidão. Mesmo agonizando de tanta dor, eu não consigo deixar de pensar que Simão se perguntou, meu Deus, quem há nessa terra que seja tão abnegado quanto esse homem? Quem? Tanta abnegação merece um ajudador, meu irmão. Agora caminham dois carregando a cruz, Simão e Jesus. A partir daí, Simão é promovido de mero espectador para cooperador de Deus. Meu amado, o encontro especial que Jesus marcou com você é inescapável. Thanos, quem lembra dos Avengers? Quem lembra dos Avengers? Quem assistiu os Avengers? Então vocês conhecem Thanos? Thanos, uma fala muito famosa do Thanos é, eu sou inevitável. Ele não diz isso? Thanos só acha, ele pensa que ele é inevitável. Jesus tem certeza que é. Jesus tem certeza que é inescapável, que é inevitável. É bem verdade que há quem seja mero espectador de Jesus, entre esses muitos ateus. Uma pesquisa do Datafolha, olha essa curiosidade agora, de 2022 mostra que o número de jovens sem religião já é maior do que o número de evangélicos no Rio e São Paulo. Sim, no Rio e São Paulo existem mais jovens hoje sem religião do que evangélicos. Impressionante, não é mesmo? Uma pesquisa feita pela Eastern Illinois University em 2019 mostra que os Estados Unidos, que já foi uma das maiores comunidades cristãs do mundo, agora tem tantos evangélicos quanto ateus. Já pensou, gente? No mundo inteiro, especialmente na Europa, o ateísmo tem se espalhado, feito incêndio numa madeireira. E quem sabe você queira se perguntar o que vai acontecer com esses ateus, pastor? E agora, o que é que vai acontecer com essas pessoas sem religião, esses jovens sem religião, com esses ateus? O que é que vai acontecer? Eu arrisco pensar ainda. A pergunta que vocês estão se fazendo, alguns de vocês, é mais pessoal. A pergunta é, o que vai acontecer, pastor, com os ateus da minha família? Com os agnósticos da minha família? Porque eu tenho pessoas na minha família que não acreditam que Deus existe. O que é que vai acontecer com eles, pastor? Há algum tempo, 2 ateus inveterados, escute isso, Gilbert West e Lord Lyttelton, 2 superintelectuais, e os mais proeminentes do tempo deles, eles zombavam do cristianismo, por onde quer que eles fossem, eles encontravam ocasião para caçoar do cristianismo. Um dia eles disseram numa entrevista aos dois, tem 2 coisas que a gente tem que destruir, e depois disso nós teremos acabado de vez com o cristianismo. As 2 coisas que eles se propuseram a destruir era a ressurreição de Jesus, primeira coisa.
como a Bíblia ensina, e o relato, a segunda coisa, o relato bíblico da vida do apóstolo Paulo. Daí Gilberto ele fala para Littleton o seguinte: eu destruirei a doutrina da ressurreição de Jesus. E Littleton, ouvindo isso, responde: e eu vou destruir, eu vou desconstruir a vida de Paulo. Terminada a entrevista, os dois se retiram para conversar um pouco e combinam exatamente o que vão fazer e começam a empreitada deles. Meses depois, seguindo o acordo que eles tinham feito, os dois se reúnem para ver os resultados que cada um tinha atingido. Eles não tinham combinado? Então vamos ver o que é que eles conseguiram. Lord Lyttelton iniciou o assunto dizendo assim: escute isso. E aí, o que é que você conseguiu? O que é que você conseguiu, meu chapa? Fala aí para mim. E o West responde: eu tenho uma notícia maravilhosa para te contar. Quando eu comecei a estudar a ressurreição de Jesus, procurando preservar a minha reputação, eu tive que buscar, é lógico, argumentos contra e a favor do assunto. E disso resultou que a minha mente e o meu coração foram convencidos de que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu orei a Ele e eu estou salvo, agora Jesus é meu amigo. Lord Lyttelton, quando ouve isso, explode de alegria. Olha só, dois ateus inveterados, explode de alegria e diz assim: graças a Deus, West. Como assim? Dois ateus, graças a Deus, West. Eu também tenho uma novidade para contar para você. Olha, quando eu comecei a estudar a vida de Paulo para destruí-la, eu também tive que fazer uma investigação minuciosa e honesta. Eu tive que buscar a verdade. E você vai ficar alegre em ouvir quando eu disser para você que depois de um estudo bem minucioso, eu me vi ajoelhado, igualzinho ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E o meu clamor a Deus foi o mesmo. Eu disse: Senhor, o que queres que eu faça, West? Agora eu também sou um cristão, aleluia. A história não termina por aí. Esses dois ateus convertidos agora se tornam dois dos mais notáveis cristãos e escreveram duas grandes obras apologéticas do cristianismo, uma das melhores que existem no assunto. Me diga, meu irmão, se Deus não tem planos para a vida daqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo? Me diga se Ele não usa estratégias mais inusitadas, seja uma ligação para um número aleatório, ou seja, a própria estratégia que a gente acha que vai usar contra ele. Deus sabe o que faz, meu irmão. A história não terminou por aqui e foi isso que aconteceu. Agora vai a resposta para a pergunta: o que vai acontecer com esses ateus, pastor? Eu vou dizer: Jesus vai encontrar cada um que ele quiser encontrar. É isso que vai acontecer. É isso que sempre tem acontecido, é isso que vai continuar acontecendo. Repita para a pessoa ao seu lado: quando Jesus quer, o encontro é inescapável. E quanto àquela pergunta mais pessoal: o que é que vai ser do meu parente ateu, pastor? Deus vai encontrá-lo. Deus vai encontrá-lo. Jesus, o inescapável, encontra Simão, o espectador. E agora Simão é promovido de mero espectador a pessoa que carrega a cruz com o mestre, meu irmão. Agora Simão divide não somente o fardo da cruz com Jesus, mas também os insultos da multidão, os empurrões dos soldados, as possíveis tentativas de apedrejamento, os cuspes, as vaias, os choros, a indignação. Meu irmão, você está nessa com Jesus carregando a sua cruz, vai ter que dividir. O que está atingindo ele, vai atingir você. Você topa? Ou você quer viver a vida num caminho ladrilhado por flores, olhando para um céu de chocolate? Não é bem assim não. Passo a passo, Jesus caminha ofegante, o peito já arquejando, feito folha de um ferreiro, o coração dele batia feito um martelo, e as pernas de Jesus estavam cedendo como se elas não pertencessem mais a ele. Eu imagino que para algumas pessoas que assistiam àquela cena, era como se Jesus fosse morrer do esforço antes de chegar ao Calvário. Aquelas pessoas estavam olhando aquilo: não, ele não vai aguentar, não é possível. Perceba, meu amado, que Jesus não somente sofre a ponto de eliminar o nosso sofrimento, não.
Jesus não sofre tanto ao ponto de eliminar o nosso sofrimento. Isso fica claro através do exemplo de Simão. Jesus leva a cruz não para que a gente possa nos livrar da cruz, mas para que a gente consiga suportá-la. Você pode repetir comigo? Jesus leva a cruz não para que a gente possa se livrar dela, mas para que a gente consiga suportá-la. Quem está comigo? Lembre-se disso. Não é para livrar você da sua cruz, não. É para você conseguir suportá-la, que Ele carrega a parte. Jesus nos isenta do pecado, mas não da aflição. De tempos em tempos, por mais precavido que você seja, o sofrimento vem, você sabe disso. Tem muita gente aqui sofrendo em vários níveis, só muda de endereço, muda o tipo de problema. Mas todo mundo está sofrendo alguma coisa, não é possível. Mas a boa notícia é que o sofrimento é como fumaça. E como fumaça, o sofrimento entra pelas frechas das portas, da janela. Você pode até fechar tudo a casa todinha, mas o sofrimento acha uma brecha para entrar na sua casa. Polui, fede. Fumaça fede ou não fede? Fede. Polui, fede, suja, mas logo se desfaz. Lembre disso. Lembre disso. Então, meu irmão, não tenha medo e nem tenha pena de si mesmo, muito menos de Jesus. Eu fiz esse relato aqui, talvez alguns nessa altura já estão com pena de Jesus. Se essa altura da mensagem você está com pena de Jesus, você entendeu tudo errado. Eu sou quem tenho pena das pessoas que vão ao espetáculo da Nova Jerusalém só para sentirem pena de Jesus. Não é para a gente sentir pena do mestre, você está entendendo tudo errado se isso está acontecendo. A verdade é que somos nós quem jamais conseguiríamos carregar nossa cruz sem a ajuda de Jesus, ainda que exaurido como homem, ainda assim, adiante de Simão, caminhava um Deus na frente de Simão. Sabemos que Jesus foi à frente de Simão, porque a Bíblia confirma isso. Veja aí o que diz Lucas 23, 26. Lucas 23, 26, escute. E eles, quando conduziam, tomaram a Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram sobre ele para que a carregasse após Jesus. Puseram sobre ele a cruz para que a carregassem após Jesus. Note aqui a expressão após Jesus. Essa era a posição de Cirineu. Após Jesus. Meu amado, como Jesus não transfere, como capitão da nossa salvação, não transfere a cruz dele para ninguém, mas sim nos faz participantes da glória dele e de partes do sofrimento dele. Então aqui fica claro que Jesus foi à frente de Simão, carregando a parte dianteira da cruz. E você lembra, ou talvez se nunca passou pela sua cabeça, você vai descobrir nesta noite. E não é tão difícil chegar a essa conclusão, porque é meio lógica. A parte da frente era a parte mais pesada. Era aquela parte dupla ali, a parte mais pesada. E Simão segurou a extremidade inferior, a mais leve. Certamente assim é com você, que pode carregar apenas as extremidades da cruz. Jesus levou a parte mais pesada, meu irmão. Meu amado, encontre conforto na certeza de que no seu caso, como no caso de Simão, não é a sua cruz, mas a cruz de Jesus que você carrega. Isso porque a cruz é a dele e a dele é a sua. Quem carrega a cruz com Jesus tem uma companhia perfeita. Você está carregando uma cruz, mas o fato é que você não está só. Seu caminho é marcado pelas pegadas do seu Senhor. E seguir os passos dele é melhor do que seguir os passos de uma pessoa famosa. Tem tantas pessoas no Instagram que tem milhões de seguidores, pessoas famosíssimas com milhões de seguidores. Talvez alguns desses seguidores sejam alguns de nós aqui. Estou dizendo que é errado seguir pessoas famosas, não. Eu sigo algumas também. Estou falando que é melhor seguir os passos de Jesus do que seguir uma pessoa famosa. Por quê, pastor? Uma pessoa famosa anda sobre um tapete vermelho, não é hollywoodiano, mas que é inglório e é fútil. Mas Simão Cirineu, ele andou sobre as marcas vermelhas gloriosas das gotas de sangue de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, meu irmão. Outro dia eu li que a Catedral de Notre-Dame de Paris, olha que curioso, guarda um fragmento de 24 centímetros de madeira, do que eles alegam ser um pedaço, um suposto pedaço da cruz de Jesus. Dizem eles
e mais fragmentos se multiplicam pelos 4 cantos do planeta. Tem mais gente dizendo que tem fragmentos da cruz. Suponha então que quaisquer desses pedaços fossem autênticos, fossem legítimos. Por quanto você acha que cada pedaço seria vendido, se fosse autêntico? Alguém já riu aí, disse, poxa, pastor, né, talvez imaginando milhões de dólares, não é mesmo? Em contrapartida, muitos se recusam a pagar qualquer preço substancial para levar a cruz de Jesus hoje em dia. O que é a cruz, pastor? A cruz é o serviço prestado aos outros, é a verdadeira renúncia, é o caminho da santificação, e a Bíblia diz, como ela assegura, sem a qual ninguém jamais verá a Deus. Você tem sentido o peso de uma cruz ultimamente? É uma pergunta retórica. Fique só com você, pensando aí. Você tem sentido o peso de uma cruz ultimamente? Então eu quero dizer para você, aguente um pouco mais. Lembre-se que Jesus vai à sua frente. Como um bom pastor vai à frente das suas ovelhas, não é assim, meu irmão? Lembre também que, embora Simão tenha carregado a cruz por um pouquinho de tempo, isso deu a ele honra permanente. Muito embora você tenha de peitar a realidade inescapável de carregar a cruz, isso acontece no máximo por alguns instantes. Depois você vai receber a coroa da glória. Meu amado, ame a cruz. Em lugar de tentar se afastar dela, de pessoa que fica tentando, tem pessoas, muitas, tentando fugir da sua cruz. Não, ame a sua cruz, não se afaste da cruz, considere isso muito precioso, pois Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, que ela nos prepara uma grande glória, uma glória ilimitada, eternamente e para sempre. Inicialmente o encontro de Cirineu com Jesus pareceu não passar de um encontro indesejado ou imposto a ele, mas que mais tarde provou ser um encontro transformador. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Um encontro transformador. Talvez ninguém conseguiu descrever esse encontro de uma forma mais arrepiante e fiel do que o poeta inglês Francis Thompson, no poema The Hound of Heaven, Cão de Caça do Céu. Redobre sua atenção para ouvir esse trecho do poema de fazer suspirar. Diz assim: pobre, não sabes quão pouco digno de amor és tu? Quem tu queres para amar-te, ignóbil ser, exceto eu, somente eu? Todo e tudo o que de ti tomei não para ferir-te, mas só para que tudo pudesses encontrar em meu abraço. Tudo o que teu infantil engano imaginava perdido, guardei para ti em casa. Levanta, segura a minha mão e vem. Cessa por mim estes passos em tropel. É minha tristeza, depois de tudo, sombra de sua mão estendida em carícia. Ah, tão querido cego, fraco, eu sou aquele a quem procuras. Do amor te afastavas, tu que de mim te afastavas. Forte e arrebatador, não é mesmo, irmão? Voltando agora à nossa cena, os evangelhos de Marcos e Lucas adicionam 2 detalhes à história. Marcos 15, 21 narra que Simão foi pai de Rufo e Alexandre. Olha que detalhe intrigante. Mas por que adicionar essa informação? Certamente Marcos conhecia esses 2 rapazes. Se não conhecesse, por que ele iria querer mencionar eles? Poderia ser que Rufo e Alexandre se tornaram seguidores de Jesus e eram conhecidos pelos primeiros cristãos, leitores dos evangelhos de Marcos. Será que o Rufo, citado pelo apóstolo Paulo na carta dele aos Romanos, é o filho de Simão, Cirineu? Confira comigo aí o que diz Romanos 16 e 13. Romanos 16, 13. Você pode abrir comigo em Romanos 16, 13. Romanos 16, 13 diz assim: saudai a Rufo, escolhido por nosso Senhor, e a sua mãe, que é dele e é minha.
Caso esse seja o mesmo Rufo e a mulher a esposa de Simão Cirineu, então a mãe de Rufo se tornou uma amiga pessoal do apóstolo Paulo. E se essa for a construção correta dos fatos, então isso quer dizer que Simão foi o primeiro a confessar Jesus como Senhor. E mais tarde Simão levou também a família dele a Jesus. Mas como Simão se tornou um cristão? A gente vê uma pista incrível que somente Lucas menciona. Confira mais uma vez o que diz Lucas 23, 26, a segunda parte do verso, agora na versão Ara, eu vou ler, e diz assim: puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Com certeza esse fato foi descrito para ficar na memória da gente. Por quê, pastor? Eu imagino Simão sendo agarrado pelos soldados que obrigaram ele a carregar a parte traseira da cruz, por aquelas ruas estreitas ali, pedregosas, e tudo aconteceu tão rápido que possivelmente só tudo que o Simão teve tempo de pensar, já com a cruz nos ombros, foi: mas por que logo eu? Porque logo eu, um pobre pecador, eu indigno, fui escolhido para carregar a parte de trás da cruz de Jesus com ele? Porque eu? Porque não qualquer outra pessoa? Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque é isso que Deus chama todo cristão a fazer, todo mundo a fazer. Ele chama você a fazer, a carregar a cruz, a seguir os passos de Jesus, carregando o lado de trás da cruz, o lado mais leve. E o mestre promete: o meu fardo é leve. Não é isso que ele diz? Ele diz isso. Carregar o fardo de Jesus é um privilégio do qual ninguém nesse mundo é digno, meu irmão. É por isso que ele presenteia a gente essa honra gratuitamente a qualquer pecador arrependido. A única condição é que você aceite o convite, e o convite que ele faz a você nesta noite está lá em Mateus 11, 28 a 29, eu vou ler na versão NVI. Escute o Senhor ecoando esse convite para você nesta noite. Ele diz assim: venham a mim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você chegou nessa noite aqui, você chegou cansado e sobrecarregado de tanta coisa já na sua vida, mas ele diz: venha a mim, você que está cansado, e eu te darei descanso. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Agora talvez você queira perguntar assim: tudo bem, Jesus, seu fardo é leve. Entendi, eu entendi. Isso aí não é muito difícil entender. Seu fardo é leve, ótimo. Pelo menos o seu fardo é mais leve que o meu. Mas por que não um convite para carregar, ao invés de uma cruz, ao invés de dividir uma cruz de 150 quilos contigo, que tal um convite para carregar uma mala com 150 quilos de notas de R$100? Ou 150 quilos de barras de ouro? Por que um convite para carregar uma cruz? Não é muito interessante. Eu estou sendo só franco, sabe, Jesus? Porque eu não consigo te enrolar, então vou dizendo logo de cara: por que não um convite melhor, um convite para carregar uma mala cheia de dinheiro? Vou dizer, primeiro porque como fala o reverendo Augusto Nicodemos, e eu concordo com ele, a maior bênção do Evangelho é a salvação, meu irmão. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. É o que o Nicodemos diz, e eu estou com ele. Segundo, não existe nada nesse mundo mais valioso do que carregar a cruz e seguir Jesus. Repita para a pessoa ao seu lado: não existe nada mais valioso do que carregar a cruz e seguir Jesus. Uma coisa é discernir isso como verdade e ser capaz de declarar ao outro que está do seu lado pela lógica, porque isso parece lógico, e tem muita gente tem assim que discerne isso como verdade, absorve como verdade. Uma outra coisa é fazer valer, é ir para baixo da parte de trás da cruz e começar a carregar, bem diferente. Existem 3 categorias de pessoas: os ateus, não creem que Deus existe. Aliás, eles arrogantemente têm a certeza de que Deus não existe. Não sei como, mas eles têm a certeza. Os agnósticos é que não têm certeza. Os ateus têm certeza de que Deus não existe. Existe a categoria dos demônios. A Bíblia diz que eles creem na verdade,
E eles tremem. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Os demônios, que está na Bíblia. Eles creem e eles tremem, porque eles participavam da glória antes de serem expulsos. Eles sabem que tudo isso é verdade. Não tem como negar. Então eles creem e tremem. Não está muito bom para eles, não. Porque crer e tremer, daí? Jesus não chama ninguém para crer nele e ter medo dele. Os demônios estão nessa categoria. Pior do que os demônios estão os ateus. Nem acreditam, têm certeza que não existe, e tremer de medo, não querem saber de nada. Aí vem a próxima categoria. Aliás, são mais de 3, porque eu já citei mais de 3. Essa próxima são os cristãos nominais. Eles creem, assim como os demônios, eles têm uma reverência, não de medo, mas reverência, respeito, mas não fazem nada. E tem uma próxima categoria. Essa categoria que Deus chama. As pessoas que não têm certeza que Ele não existe, não os que creem e tremem, não aqueles que creem e não faz nada, mas aqueles que creem e tomam a parte de trás da cruz e agem. Simão Cirineu, um homem que tomou uma cruz aparentemente acidental e se tornou um modelo para qualquer seguidor de Jesus. Uma história como essa, meu irmão, repetida em 3 evangelhos, mesmo num relato tão curto, tem um significado tremendo. A Bíblia nunca desperdiça palavras, nunca, nunca, nunca. Às vezes a gente encontra a cruz, às vezes a cruz nos encontra. Talvez nesta noite você nem veio encontrar cruz nenhuma, você só veio para bater o seu ponto. Hoje é Páscoa, então estou na igreja. Não é assim, pastor? Na Páscoa e no Natal, pelo menos eu vou ali bater o meu ponto com o Senhor. Ou então eu vou lá porque meu amigo me convidou, meu familiar me convidou. Lembra do que eu falei minutos atrás? Deus tem um jeito curioso de agir, não tem? Você vai pensando que você vai bater seu ponto, que você veio ver uma peça teatral, que você veio pelo convite do seu amigo, daí a cruz te encontra. E que encontro. E que encontro. Conta-se, e aqui eu vou fechando a nossa mensagem, conta-se que um excelente nadador, ele tinha o costume de correr até a água, ele corria até a água e ele molhava somente o dedão do pé antes de dar um mergulho. Primeiro ele molhava o dedão do pé, um hábito esquisito, né? Então alguém intrigado com aquele comportamento perguntou para ele qual a razão do hábito. Cara, qual o sentido disso? Você chega perto da água, dá uma molhada com o dedão e não entra. Por que você faz isso? O nadador sorriu e ele respondeu: há alguns anos, numa certa noite, eu perdi o sono. Eu fui à piscina para nadar um pouco. Mas naquela noite eu não acendi a luz, sabe? Pois a lua brilhava tanto. Quando eu já estava no trampolim, eu vi minha sombra refletida numa parede à minha frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma cruz. Formava uma cruz belíssima. Em vez de saltar, eu fiquei ali parado, contemplando aquela imagem hipnotizante. Naquele momento eu pensei na cruz de Jesus e no significado que ela tinha. Eu não era um cristão, sabe? Mas quando criança eu aprendi que Jesus tinha morrido para me salvar. Daí eu sentei no trampolim, enquanto aqueles ensinamentos vieram à tona, vieram à minha mente como um filme. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali parado, mas no final eu estava em paz com Deus. Eu desci do trampolim e eu resolvi apenas tomar um banho gostoso, quando para o meu assombro eu descobri que haviam esvaziado a piscina naquela tarde. Naquela noite, a cruz de Jesus me salvou 2 vezes da morte física, porque ele ia pular sem olhar de um trampolim altíssimo, de cabeça. A cruz de Jesus me salvou 2 vezes da morte física, da morte espiritual. Essa foi a história de Simão Cirineu, meu irmão. Aquilo que no começo parecia ser uma cruz acidental, revelou ser uma cruz transformadora. Eu quase consigo escutar a voz do pensamento de Simão dizer assim: eu encontrei a minha cruz, você encontrou a sua. Às vezes a gente encontra a cruz, às vezes a cruz nos encontra. Você pode repetir comigo? Às vezes a gente encontra a cruz, às vezes a cruz nos encontra.
Ao seguir Jesus, a gente deixa de ir para onde a gente quer ir, para ir para onde Jesus está. A gente deixa de ir a um lugar comum que a gente vai, que a gente já viu, mas a gente vai, quem sabe, em busca de uma experiência nova, e a gente passa a ir a um encontro especial, o encontro mais especial de todos, meu irmão, encontro com Jesus. Meu amado, cada vez que a gente comemora a Páscoa, a gente é convidado a esse encontro. Primeiro, a caminhar até a cruz. A gente vai caminhando até a cruz, mas só para encontrá-la assim. Desse jeito, como vocês estão vendo. Vazia. Totalmente vazia. Esse encontro, meu amado, é a descoberta do Jesus fora da cruz. Porque Ele vive. O nosso Salvador vive. A Páscoa é sobre isso, é sobre essa notícia. E nesta noite, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite para quê, pastor? Eu vou dizer, Ele está aqui nessa noite para transformar a sua vida, meu irmão. Ele está aqui nessa noite para levantar você que está caído. Jesus está aqui para ressuscitar o seu espírito. Jesus está aqui hoje para passar a borracha no seu passado, retirar você do meio de uma multidão passiva de espectadores do Evangelho e presentear você com uma nova chance de ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. É isso que Ele quer para você. Chega de ficar só no meio da multidão, achando que é o acaso, as coisas vão acontecer. Né? O sabor do vento. Como se você se permitisse ser soprado para qualquer direção. Você não nasceu para isso. Jesus te fez para coisas grandes, meu irmão. A maior delas é ficar do lado de trás da cruz, carregando-a junto com o seu Salvador.